Isaías, ele conseguiu enxergar o Senhor de uma forma diferente. Ele conseguiu enxergar no Senhor o caráter do Senhor. Ele conseguiu enxergar que o Senhor era santo. Ele conseguiu enxergar o que aqueles serafins estavam fazendo. Os serafins, os anjos, eles foram criados somente para adorar ao Senhor. E não importa o que esteja aqui na terra, o que nós estejamos passando, os serafins, eles continuam dessa forma, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor. Era o Senhor dizendo para Isaías: Isaías, meu filho, tá tudo difícil, mas faça como os anjos. Proclame a minha santidade. Eles foram criados para proclamar a minha santidade. Eu te criei para isso também. Nós precisamos enxergar o caráter do Senhor. Às vezes, em meio às dificuldades, nós acabamos tirando o Senhor como um Deus tirano que só quer o nosso mal. E não é isso. Aí nós olhamos para o Senhor, não como um Deus todo-poderoso, mas como um Deus como cada um de nós. Aí nós começamos a sentir raiva do Senhor. Eu fui outro dia numa clínica e eu estava conversando com a menina que me atendeu e entrou uma paciente dela e saiu, e ela virou para a paciente dela e falou assim: ela é pastora, vamos lá na igreja dela. E ela olhou para mim e falou: eu não posso ir na igreja dela porque eu tenho raiva de Deus. Eu olhei para ela e falei: você tem raiva de Deus? Ela falou: tenho, porque muitas coisas na minha vida eram para ter dado certo e não dão por causa dele. Falei: mas por causa dele? Mas por quê? Aí ela saiu. Aí eu falei com a menina que estava me atendendo, falei assim: olha, às vezes nós caçamos tantas situações, tantos ventos com as nossas próprias mãos, e depois nós queremos responsabilizar o Senhor por aquilo que nós fazemos, por aquilo que de fato é responsabilidade nossa. O Senhor, Ele nos criou com um propósito específico. E o maior propósito que Ele nos criou foi para adorar. Foi para declarar a sua santidade. Foi para dizer que Ele é santo. Coloque Isaías para mim, o 4, por favor. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que chamava, e o templo se encheu da sua fumaça. Aqui era o Senhor dizendo para Isaías: Isaías, meu filho, por que você está com medo? Se o templo está cheio da presença do Senhor. A fumaça, ela simboliza a presença do Senhor. Só que não importa a situação ou o momento que nós estejamos passando ou vivenciando, a fumaça, a presença do Senhor, sempre que nós clamarmos por ela, ela vai nos envolver. Isaías estava vivendo um momento de caos na sua vida, onde ele tinha de repente voltado a atenção toda para um rei que era mortal. E o Senhor abre a visão, abre a mente de Isaías para dizer para ele: meu filho, enquanto você direcionou a sua atenção para um rei que tinha probabilidade de morrer, eu continuava aqui no meu trono, a minha fumaça continuava aqui, os meus anjos continuavam aclamando santo, e eu esperando você enxergar o que de fato eu queria que você visse, o que de fato você precisava enxergar para que as coisas mudassem, para que as coisas fossem transformadas na sua vida. Às vezes o Senhor, Ele permite que nós passamos por momentos difíceis somente para redirecionar a nossa atenção. Porque às vezes nós não somos capazes. O Senhor, às vezes a gente está passando por um momento difícil, aí sabe o que a gente faz? A gente é incapaz de ir para a palavra dEle. Eu digo por experiência própria, porque às vezes isso acontece comigo. Eu estou em um momento de luta, em um momento de dificuldade, e eu esqueço que às vezes é o Senhor chamando a minha atenção para eu ir orar.
para eu ir para a palavra, para eu ir buscar aonde eu sei que eu vou encontrar. Mas aí sabe o que eu faço? Eu vou para o Netflix. Eu vou buscar encher a minha alma daquilo que é vazio, daquilo que não vai encher. Ou de repente tem pessoas que vão para um balde de comida, porque acham que aquilo dali vai satisfazer a sua alma. E de fato não vai, porque quando o Senhor está nos convidando para ter algo novo, que Ele começa a chamar a nossa atenção, você pode querer preencher sua alma com o que você quiser. A depressão ela não vai embora, a tristeza ela não vai embora, a angústia ela não vai embora. Agora experimenta dobrar teu joelho e falar assim: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Ontem eu estava em casa lendo essa palavra e uma amiga minha querida me ligou, me dizendo que estava com um problema muito sério. E eu comecei a conversar com ela e do nada ela falou para mim assim: calma aí, Ana. Calma aí que eu queria fazer uma oração por você. E tudo que há minutos atrás eu estava conversando com o Senhor, na oração aquela mulher começou a fazer. E ela falava com detalhes de riqueza, coisas que eu tinha falado para o Senhor. Será que se eu estivesse vendo Netflix, isso teria acontecido? E o Senhor começou a falar comigo: ei, a minha fumaça, ela está posta. Será que você quer ser envolvida pela minha fumaça? Ou você vai continuar buscando refúgio em futilidades? Nós precisamos abrir a nossa visão como Isaías fez, nos posicionar como Isaías fez. Aquela visão não era uma simples visão, não. Era o Senhor palestrando com Isaías e querendo redirecionar a atenção dele. Filho, por quanto tempo você ficou voltado, de repente babando Uzias e acreditando, colocando todas as suas forças em Uzias? Mas agora que de repente eu te tirei Uzias, você é obrigado a redirecionar a sua atenção. Você é obrigado a olhar e ver a minha fumaça, olhar e ver que Uzias não é santo, mas eu sou santo. Eu não sei qual é o Uzias nessa manhã que tem te afastado do Senhor, que tem tirado a tua atenção, que tem te entristecido, mas o Senhor te convida nessa manhã a redirecionar a sua atenção, a olhar para o Senhor, um Senhor misericordioso, que se fosse por vontade, fosse por merecimento, nenhum de nós estaríamos aqui. Não estaríamos, porque a gente passa uma vida inteira reclamando do que não tem, mas não agradece pelo que tem. Foi o que eu falei, dificuldade todos nós vamos passar, mas qual é o grau de dificuldade que você olha para aquilo que você está passando? Ah, pastora, meu casamento tá uma porcaria. Que casamento difícil? Casamento é difícil, mas o divórcio também é difícil, ou não? Qual é o grau de dificuldade que você olha para aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos? O Senhor, Ele tem tratado tanto isso comigo nesses dias. Porque ao invés de reclamar, a gente podia agradecer. Agradecer e entender que é um momento difícil. E que são nos momentos mais difíceis que o Senhor, Ele vai se revelar para nós. Ele vai mostrar. Isaías nunca tinha visto nada igual. Nada. Mas o Senhor pega um momento de dor de Isaías e fala assim: tá doendo? Mas calma aí que eu vou mostrar para você quem eu sou. Então, se de repente você está passando por um momento difícil, é o Senhor te convidando a olhar para Ele de uma forma que você nunca viu. Coloca o 5 para mim, por favor. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Naquele momento o Senhor, Ele não queria somente mostrar
para Isaías a sua condição, o seu posicionamento. Ele queria mostrar para Isaías o seu pecado. Porque quando Isaías vê, ele diz: ai de mim, que eu sou um homem perdido, de lábios impuros. Para que nós possamos viver o que o Senhor tem para nossas vidas, nós vamos precisar reconhecer o nosso pecado. Nós vamos precisar reconhecer aquilo que nos afasta dele. Porque Isaías, ele era um profeta, não era? Um grande profeta messiânico. Só que aqui ele está reconhecendo que ele era um homem pecador de lábios impuros. Então, às vezes, o Senhor vai nos convidar a ver o sobrenatural dele, para olhar, para a gente conseguir, porque quando a gente olha para o Senhor, a gente é trazido para a luz, para a clareza. Lembra dos vasos? Lá na Grécia Antiga, o que eram feitos com os vasos? Muitas pessoas quebravam os vasos, pegavam colas, passavam e pintavam os vasos. E quem não conhecia aqueles vasos, compravam aqueles vasos quebrados. Eles estavam bonitos, eles estavam enfeitados, só que por conta de nada, aqueles vasos, se eles tomassem um pequeno tombo, ou se pegassem neles de forma diferente, eles se quebravam. Só que quem conhecia, não comprava aqueles vasos. Quem conhecia, que tinham vendedores que faziam isso, todas as vezes que eles iam comprar vaso, eles faziam isso daqui, ó. Eles colocavam os vasos na contraluz. Por quê? Porque quando a gente vai para a luz, se tiver rachadura, elas aparecem. E era exatamente isso que aquelas pessoas que conheciam faziam. Então o que o Senhor está dizendo quando o Senhor se apresenta para Isaías é exatamente isso. Ei, meu filho, você veio para a luz, então agora eu vou te mostrar que você é um homem perdido de lábios impuros. Então que nessa manhã nós possamos entender que nós precisamos vir para a luz, nós precisamos vir para a clareza, para a palavra do Senhor, para que Ele nos mostre os nossos pecados, para que Ele nos mostre as nossas imperfeições e para que Ele possa trabalhar na nossa vida, nós venhamos reconhecer que nós somos pecadores. Porque todos os dias, quando nós chegamos na presença do Senhor, nós precisamos reconhecer que nós somos falhos. Não é enfeitar um pavão e falar assim: ah, Senhor, por que eu estou vivendo isso? Não. Muitas das vezes nós estamos vivendo algo específico na nossa vida, mas nós sabemos. Nós sabemos que não é nada mais, nada menos do que o nosso plantio. Na Bíblia tem uma passagem que vai falar de um cego que os discípulos perguntam: Pai, quem pecou? Ele ou seus pais? E o Senhor vai dizer para ele que aquilo dali fosse para que a glória do Senhor se manifestasse. Não tinha sido nem ele, nem os pais. Muitas das vezes, a nossa dor é para que a glória do Senhor se manifeste também na nossa vida. Então nós precisamos fazer uma análise. Põe no 6 para mim, por favor. Só que, o 6 vai dizer: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar como uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, e sua iniquidade foi tirada, e seu pecado perdoado. E eu aprendi que todas as vezes que o Senhor, Ele nos mostrar a nossa falha ou o nosso pecado, Ele nunca vai somente nos mostrar o nosso pecado. Ele logo em seguida vai nos mostrar uma solução. Ele vai dizer: ei, você está dizendo para mim que você é pecador, que você não pode, mas eu vou disponibilizar um anjo para pegar uma brasa e essa brasa tocar a sua boca e te purificar. Porque o Senhor, Ele não se alegra em nos apontar, não. Ele, quando Ele nos mostra o nosso erro, é para nos trazer conserto.
É para dizer para nós: ei, está errado aqui, mas no versículo seguinte eu vou usar os meus anjos, quem precisar usar para te renovar, para te consertar, para consertar aquilo que está quebrado, para remover o pecado que te afasta de mim. O Senhor, Ele não tem prazer em nos ver caído. Eu já falei isso aqui, Deus não é um Deus tirano. Ele não se alegra em ver eu ser usado para a pastora Nilda sem que a minha vida seja transformada. Ele primeiro vai querer transformar a minha mente, a minha vida. E foi exatamente o que ele fez com Isaías. E o último, põe no 8 para mim, por favor. Vai dizer assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque muitas das vezes a primeira atitude que nós temos quando nós estamos passando por lutas e dificuldades é: Senhor, eu não quero mais. Senhor, tá difícil para mim, então me deixa quietinho aqui no meu canto. Na primeira dificuldade a gente abre mão daquilo que o Senhor tem para nossa vida. Mas o Senhor essa manhã está te convidando a fazer como Isaías fez: envia-me a mim, eis-me aqui. Porque a partir daí o Senhor, Ele começou a realizar tudo aquilo que Ele tinha para fazer na vida de Isaías. Foi fácil? Não foi fácil. Mas o posicionamento do Senhor no trono fez com que Isaías se posicionasse na terra e dissesse para o Senhor: envia-me a mim.